Vasco e Léo Jardim entrando em rota de colisão. Tudo isso porque o goleiro não quer ficar no Vasco. Olha, vou falar toda essa história que pode acabar parando na FIFA. Daqui a pouco eu te conto isso. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Porque sempre que tiver vídeos novos aqui, se você tiver com o sininho ativado, o YouTube vai te avisar. Tá falado? Te lembrar também que se você puder dar aquela moral pro canal, se tornar membro do canal. Isso aí ajuda demais o nosso trabalho. É fácil, basta ter um botão aqui embaixo escrito Seja Membro. Você clica ali, se torna membro do canal. Tem vários planos, você escolhe o plano e tem vários benefícios. A gestão é toda feita pelo YouTube, mas você recebe vários benefícios aqui do canal. Entre eles, participar do grupo VIP exclusivo para membros do canal Gigante Vascaíno no WhatsApp. Tá falado? Vamos agora para essa notícia aí. Que história é essa aí? Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou o André Luiz, estamos aqui no nosso vídeo de domingo, né, nessa ressaca aí, né, os jogadores são de férias, Vasco já deu férias para os jogadores, inclusive o Verret está curtindo com a família na Suíça aí, chique pra caramba, o cara foi pra Suíça, foi esquiar nos Alpes suíços lá, pô, legal, bacana, né, que não tenha nenhuma contusão, né, o Verret, porra, tu não é de esqui, né, mas como é que fala, hein, é jogo de cintura para descer a montanha de neve não é contigo, é todo duro, pô. Então vê se não vai arrumar confusão, Verret. Mas tirando isso, a história, outra noticiazinha legal, que o Paulo Henrique ganhou camisa de 100 jogos, levou a esposa, o filho lá pro CT, aí foi homenageado. Alisson também ganhou uma camisa de 50 jogos na mão do CEO da Vasco SAF, o Amodeu. Tudo muito bonito, tudo maravilhoso, mas a grande situação dessa próxima semana é a chegada de Edmar Lopes. E Edmar Lopes chega com uma missão definida, que é o problema com o goleiro Léo Jardim. É um problema, hoje é um entrave, o Vasco vive em rota de colisão, o Felipe já se afastou do negócio porque não consegue conversar com o Pitombeira, Pedrinho também não, o Paulo Pitombeira é um cara que está levando algumas mágoas para o coração, parece que o Vasco tinha uma dívida de 6 milhões com ele, parece que fez um acordo com ele, mas ele não quer... Ele está forçando uma barra para o Léo Jardim, está pedindo 1,5 milhão de salários para o Léo Jardim, valor absurdo para um goleiro. A gente tirando de parâmetro o coisa ruim da Gávea, o goleiro desde lá, o Rossi, ganha 500 mil por mês. Não pode o Léo Jardim ganhar 1,5 milhão. Isso é uma coisa absurda, está totalmente fora do contexto, mas é o que o cara quer. Então o Vasco faz proposta e o cara vem com uma proposta de 1,5 milhão, isso é para forçar uma barra para o cara sair. Na visão do Paulo Pitombeira, o Léo Jardim pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano. E no final do ano, quando encerra o contrato dele, ele vai para esse clube que ele assinou o pré-contrato. Na visão do Vasco, ele não pode, porque existe uma cláusula de renovação automática. E ou o Léo Jardim joga esses jogos, a cláusula é a seguinte: ele pode fingir uma contusão. Não pode, porque se ele fingir contusão, ou se ele se contundir, o Vasco vai contar que ele estava a cláusula conta como se ele estivesse participando normalmente. Ele era o titular, só não está participando porque está machucado. Então, mesmo que ele deixe de jogar inventando uma contusão, a não ida dele para o jogo não é barração, é por causa de contusão. Então, a cláusula conta normalmente 60%. Então, ou ele joga, ou ele é barrado pelo treinador. O treinador não vai barrar ele é o goleiro titular. E simular uma contusão não adianta nada para ele, então ele vai jogar. Ele pode ficar no gol levando frango, mas aí é questão de caráter. Seria uma falta de caráter e vai ficar ruim até para outro clube contratar ele se ver ele fazendo um negócio desse. Então ele não vai fazer isso, é a questão profissional dele. Então ele vai jogar, ele vai bater a meta dos 60% dos jogos jogando. Com isso o Vasco tem a cláusula ela é bilateral. Tanto o Vasco pode ativar a cláusula de renovação automática como o Léo Jardim. Nesse caso, o Léo Jardim não quer continuar no Vasco e aí não vai reativar, ele quer sair no final do contrato. Só que o Vasco tem o direito de ativar essa cláusula e deixar ele mais um ano. Vai deixar o cara como goleiro um ano insatisfeito, André? Isso é burrice, não é burrice. Veja bem, o Léo Jardim é um jogador que o Vasco investiu para trazer. Ora, você renova com o cara e aí vende ele. Você pode vender ele. Agora ele tem direito a assinar um pré-contrato. Então o que você faz? Você renova com o cara e bota ele no mercado para ser vendido. Se o Paulo Pitombeira, que está com o entendimento lá da empresa, a empresa Paulo Pitombeira, os advogados estão com o entendimento que não, que a cláusula automática não funciona se o Léo Jardim ficar doente, ficar machucado, não jogar os 60% dos jogos. A cláusula não funciona dessa forma.
ele pode assinar o pré-contrato mesmo com a cláusula. Se ele assinar o pré-contrato agora no meio do ano com qualquer outro clube, o Vasco não renova com o Léo Jardim e leva o caso para a FIFA. E aí o pau vai cantar lá na FIFA. Olha, na FIFA, as chances do Léo Jardim perder são muito grandes. Já aconteceu no Vasco isso, lembra? Quem lembra do caso do Leandro Amaral, que foi brigar na FIFA, não foi o caso de renovação automática, foi porque ele foi tentar romper unilateralmente. O Vasco tinha um problema do FGTS, o Vasco tinha um mês atrasado e a legislação dizia 3. E ele, com um mês, ele foi parar na FIFA, acho que a questão foi essa. Não lembro qual foi o caso do Leandro Amaral em si, mas teve esse problema que foi parar na FIFA, ele perdeu lá na FIFA e teve que voltar para o Vasco e pedir perdão para a torcida, pediu desculpa e voltou a jogar e cumpriu o seu contrato bonitinho. E isso pode acontecer com o Léo Jardim, o que é uma pena. O cara pode jogar a carreira dele no lixo por causa de má orientação de empresário. O cara renova, é um bom salário, agora ele não quer mais ficar no Vasco, então ele fala, olha, eu não quero ficar mais aqui. O Léo Jardim tem que se posicionar. Ele tem que se posicionar em público, tem que vir para a torcida e falar, olha, eu gosto muito do Vasco, mas eu não quero ficar mais aqui. Eu quero outros áreas, eu tenho outras propostas, eu quero ser campeão, eu quero ganhar títulos, o Vasco disputa títulos, eu quero ser campeão. Direito do cara, não é direito do cara? É direito do cara, mas cumpre o contrato que assinou. Não assinou a cláusula, fica mais um ano, cara. Fazer o quê? Você não assinou? Seria bom para você. Então, esse jogador tem que parar com essa mania de só é bom quando é bom para eles. Quer dizer, se ele tivesse mal pra caramba no Vasco, ele ia ativar a cláusula de renovação automática. Como foi com aquele goleiro que era o Batman? Lembra do Batman, que foi goleiro do Vasco na segunda divisão? Esqueci o nome dele, rapaz. Era o Batman, ele jogava com a máscara. O Vasco tinha um contrato com ele de renovação automática. Mas o Vasco, quando virou SAF e foi para a primeira divisão, não queria mais ele como goleiro, dispensou ele. Ele ativou a renovação automática. O Vasco acatou. Não tem jeito, tem que acatar. Está no contrato, cara. Então, a renovação automática ela é bilateral, tanto para o clube quanto para o jogador. Então não pode querer artifícios para isso. O Vasco vai levar o caso para a FIFA e o Vasco, cara, está coberto de razão. Tem que levar o caso para a FIFA. Fazer o quê? A discussão. Qual é o tribunal que discute isso? É a FIFA? Então leva para a FIFA. É isso que tem que ser feito. Agora, eu acho que é um tiro no pé do Léo Jardim, que não é um bom goleiro, mas não é esse goleiro todo. Eu acho ele um bom goleiro. Eu acho hoje ele o melhor goleiro do Vasco. Mas ele não é esse goleiro para ganhar 1,5 milhão. Aliás, no Brasil não tem goleiro para ganhar 1,5 milhão. Né? E ele não é esse goleiro todo. O cara para ganhar 1,5 milhão, para ser o maior salário de goleiro no Brasil, ele tinha que ser no mínimo seleção brasileira. Ele tinha que estar lá. Ele foi convocado uma vez e não jogou. Ficou no banco lá, como terceiro goleiro. Ele tinha que estar batendo toda a convocação da seleção brasileira, tinha que estar Léo Jardim. E não está, cara. Ele hoje está entre os 7, 8 melhores goleiros do país, os que jogam fora e os que jogam aqui. Mas ele não é top 1, top 2, top 3. Ele não vai à Copa do Mundo. Então ele não pode querer um salário de 1,5 milhão. Ele tem que entender que ele tem um goleiro cheio de deficiência. É um goleiro que sai mal do gol. Sai muito mal do gol. É um goleiro que tem dificuldade de jogar com o pé. No futebol de hoje, isso são fatores decisivos que pesam contra ele. Agora, embaixo da trave ele é bom? É bom. Pega pênalti? Pega pênalti. Ah, mas o Léo Jardim já deu pra gente não sei quantos milhões de prêmio porque ele classificou o time na Copa do Brasil. Peraí. O goleiro tá lá pra agarrar. Ele agarrou os pênaltis na Copa do Brasil. Aí os caras que bateram o pênalti fizeram. O jogador tá lá pra fazer o pênalti. E o goleiro tá lá pra agarrar o pênalti. Claro que são situações diferentes, é muito mais difícil para o goleiro agarrar o pênalti do que para o atacante fazer o pênalti, ok, concordo com isso, mas a figura do goleiro, ele está lá para fazer isso, o trabalho dele é acertar e pegar a bola, e ele pegou. Então não foi ele que garantiu, porque se ele agarrasse 4 pênaltis e o Vasco perdesse 5, os caras ganhavam de 1-0. A equipe se classificou nos pênaltis com uma brilhante participação do goleiro. Legal. Mas não pode botar. Eu não consigo fazer essa conta que a premiação foi o Léo Jardim que deu. Porra, não foi. Não foi o Léo Jardim que deu premiação nenhuma, pô. É jeito de falar. Isso é para jogar para a imprensa, para a torcida, para enobrecer o trabalho do cara, mas menos. Vamos menos. Né? A visão real das coisas é que a equipe conquistou. Porque vamos lá, o cara vai bater pênalti. São 5 pênaltis para cada lado. Aí o meu goleiro agarra 4 pênaltis. Porra, mas eu perco os 5 pênaltis. Os caras lá fazem 1 pênalti que o meu goleiro não agarrou. Agarrou 4, dos 5 ele agarrou 4. Quem ganhou o jogo? Ganhou os caras, 1-0. Cadê a grande... O meu goleiro fez uma grande participação, mas ele não garantiu a minha premiação.
Que um só não ganha. O futebol é futebol association, cara. O futebol tem a palavra association, não é só futebol. O esporte é futebol association. É uma associação, são jogadores que jogam juntos. São 11 em campo. Então a classificação sempre vem pela equipe. A vitória da equipe, a derrota da equipe. Claro que a gente responsabiliza. O goleiro levou um frango, culpa do goleiro. Pô, mas quem deixou chutar, o cruzamento, o time estava mal, enfim. Sempre é a associação, sempre é a equipe que vence e a equipe que perde. Sempre. Claro que, às vezes, para a torcida, a título de destaque positivos e negativos de uma partida, mas ele destaca o jogador. Pô, o fulano comeu a bola, o cara carregou o time nas costas, ganhou porque tem um Roberto Dinamite no time. Claro, claro que o pensamento é esse, sempre a ideia vai ser essa. Ah, mas o Roberto sofreu a falta, ele botou a bola, ele bateu a falta e fez o gol. Tá bom, mas quem deu a bola para ele sofrer a falta? Ele pegou a bola sozinho? Ninguém joga sozinho, futebol não joga sozinho, não existe isso. Então, menos por Léo Jardim. Eu acho ele um bom goleiro, acho que ele hoje é o melhor goleiro do Vasco, hoje, porque eu acho que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, não será mais. Eu acho que o Felipe Gabriel vai superar, vai ser o goleiro de seleção brasileira, o Vasco vai ter um goleiro da seleção brasileira, que é o Felipe Gabriel. Claro que ele vai ser vendido para a Europa, ele não vai ficar no Vasco muito tempo, mas é um goleiraço, eu acho ele um goleiraço. Esse garoto, se não se machucar, se a carreira dele for tudo bem, tudo direitinho, como está sendo, ele vai ser o goleiro titular do Vasco em breve, mas acho que esse ano não, no final de 2026, a gente já vai ver Felipe Gabriel, 2027 deve ser Felipe Gabriel o goleiro. Então o Vasco está se preparando com o Léo Jardim por mais um ano, para mais 2026. Ok, bota ele aí mais um ano, tá tranquilo. Eu não sei qual é do Fusato. Pessoal, o Fusato é mais goleiro do que ele, não sei. Eu não sei como se tira esse tipo de conclusão. Se você for pesquisar, o Fusato sempre foi reserva nos seus times, jogou muito pouco. Nos últimos 3 anos, o Fusato fez pouquíssimas partidas. Não sei como você pode falar que o Fusato é melhor do que alguém se o cara não joga. Ele é um goleiro acostumado a ser banco, ele foi contratado para ser banco, ele sabe disso. Ele é um jogador que é contratado em todos os times para ser um bom reserva. Ele é um bom goleiro, mas nunca foi o goleiro principal, não é o goleiro titular de lugar nenhum. Então, cuidado com o Fusato, não é isso tudo também. Hoje, nós temos um goleiro, que é o Léo Jardim. Tem que acabar com o problema. Renova com o cara. Aí sim, se você renova com o cara para o ano que vem, você tem que contratar um goleiro titular, porque o Léo Jardim vai ser banco. Já que você não vai dar aumento de salário, não vai dar nada para o Léo Jardim, porque ele vai renovar em cláusula automática, não dá aumento danado e bota ele no mercado para vender. Aí você vende para recuperar o investimento. Quer sair de graça? Ele quer sair de graça do Vasco, pô. Ele era um desconhecido lá no Lille. Agora, o que pesa a favor do Vasco nesse momento desse imbróglio todo é a chegada do Admar Lopes, porque o Admar Lopes já trabalhou com o Léo Jardim. O Admar Lopes tem uma intimidade com o Léo Jardim. Era um outro empresário, o Léo Jardim não era o pitombeiro ainda, mas o Admar Lopes tem uma amizade com o Léo Jardim. Ele levou o Léo Jardim do Lille para o Boa Vista, né? O Léo Jardim não jogava no Lille, era reserva, ele levou o Léo Jardim para o Boa Vista. Depois o Boa Vista acabou o empréstimo, ele voltou para o Lille, e aí o Admar Lopes partiu para outros clubes, para outros lugares. Enfim, eu acho que essa passagem aí do Admar Lopes pode ser importante na resolução do problema com o Léo Jardim. Meu cachorro tá aqui gemendo porque ele quer ir pra rua, porque aqui no quintal tá a cachorrada tá toda latindo no meio da rua, e ele quer ir pro quintal latir também. Mas se ele for latir, vai trabalhar mais do que ele gemendo. Como o vídeo tá acabando, vai esperar mais um pouquinho que ele já vai pra rua já. Falado? Galera, é isso. Então é esperar a chegada do Admar Lopes, que é ele que vai tomar essa decisão final. Se Admar Lopes não resolver esse problema, pela amizade que ele tem com o Léo Jardim, eu acho que o negócio vai ficar feio demais, tá falado? Fiquem com Deus, um grande abraço, até o vídeo de amanhã. Amanhã, 8 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, que é o Café do Gigante. Fui, tchau!